Olá, estamos de volta aqui em mais um artigo no blog Design Adaptável. Artigo que eu falo sobre o layout fluido ou líquido. Então, nesse artigo eu falo um pouco sobre a técnica, né, do layout fluido e falo sobre os benefícios e também sobre os problemas, né, de usar esse tipo de técnica. Aqui nesse vídeo, o que eu vou querer fazer com vocês é investigar, né? Eu fiz aqui uma estrutura de layout de exemplo para poder exemplificar algumas técnicas e coloquei links de sites, né, que tem um layout fluido, sites que tem um layout que poderia, né, propício a usar essa técnica, e sites que realmente não pedem esse tipo de técnica, né? Então, eu vou começar aqui com o próprio exemplo, né, que eu coloquei. Fiz um wireframe aqui de como eu organizei as principais divs. Eu vou abrir aqui, então, isso é uma estrutura padrão, né, de um site, uma estrutura fixa. Então, como a gente já conhece, eu vou reduzir aqui a janela do navegador. Chega um momento que começa a vir a barra de rolagem horizontal, porque o site não cabe, né, dentro desse espaço útil, dessa janela. Esse layout aqui, eu estou usando o 960 pixels, né, usando como referência o 960 GS, que é um framework CSS bastante conhecido. Então vou redimensionar aqui, vou usar meu plugin, vou redimensionar para um monitor 17 polegadas. Vou abrir um pouquinho aqui a visualização. E você vê que engraçado, né? Só o fato de ter conteúdo escondido traz a barra de rolagem, que já rouba espaço, né, a área útil do site. Você vê que quando eu abrir a janela, o site ele se centraliza, volta um pouquinho, em função da existência ou não da barra de rolagem. Então, ó, barra de rolagem. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um plugin que eu uso, um widget. E ó, você vê, com a barra de rolagem, com mais esse plugin que eu uso, a gente tem o scroll horizontal, né? O indesejado scroll horizontal que eu mencionei no primeiro artigo, exemplifiquei e tal. Se eu puxar a janela um pouquinho para baixo, aí a gente não tem o scroll. Então, por isso é que é interessante a gente, às vezes, no layout, coloca textos curtos e tal, sucintos, faz o que a gente julga ideal, né, para que tenham uma aparência boa o projeto. Às vezes, quando o projeto vai para o ar, os textos se alteram e o conteúdo cresce, a gente esquece às vezes de testar em condições assim mais próximas do real. Então, de forma geral, esse tipo de resultado a gente já conhece, né? O layout fixo, ele chega um momento que ele encosta, né, no limite do navegador, né? O layout para aqui e acabou. Se o usuário tem um monitor menor, se você navega no smartphone, ele vai ter que usar o scroll horizontal. Então aqui eu vou abrir um outro exemplo que eu coloquei no post, que é o de um layout fluido. Então a gente tem o mesmo projeto, né? Eu vou trocar aqui. Esse é o layout fluido, esse é o fixo. É o mesmo projeto. A gente vê pequenas adaptações, né? Aqui eu estou usando as medidas todas em pixel, né? Eu vou abrir aqui por vezes eu vou abrir o código fonte. Eu estou usando o plugin aqui para o Firefox e eu vou mostrar a largura do container 960 pixels. E aí, se a gente for vendo aqui no conteúdo, ó, tag H1, 25 pixels, entrelinha 30 pixels, parágrafo font size 12 pixels, né? Então está uma estrutura toda em pixels, toda fixa. E aqui num layout fluido, a estrutura dele, ó, div container, ele está com a largura de 97%. E aí esse 97% é só para não deixar a borda do site, né, a borda do site encostar aqui na lateral da janela para manter um mínimo de distância. E
ele está 97, mas se eu abrir a janela aqui, ó, ele vai manter uma aparência muito parecida com um layout fixo. Eu fiz isso para mostrar que um layout fluido, ele não necessariamente vai ser aquele layout que vai se expandir, ocupando toda a janela, como por exemplo o site da Wikipedia, né? O Gmail, que tem um layout fluido. Ele não precisa se expandir por toda a janela e a linha de texto fica enorme. Você pode fazer um layout fluido mantendo uma aparência de um layout fixo, né? A diferença está aqui, ó. Eu coloquei um atributo na tag container, né, que está cercando todo o site, max width 960 pixels. Ou seja, eu estou limitando o crescimento do site até 960 pixels. Então, no monitor maior, ele vai ter o comportamento de um layout fixo. Agora, a diferença está aqui. Se eu pego esse layout fixo e reduzo até um ponto em que existe a barra de rolagem, no layout fluido essa barra de rolagem não acontece. Aqui é a grande diferença, né, onde a gente dá uma experiência de navegação, ó, melhorada para o usuário. Quando eu chego no limite do meu layout, de 960 pixels, aí ele passa a se comportar de forma fluida. E aí todo o conteúdo vai se adaptando até o momento em que a gente tem uma barra de rolagem aqui. No caso, essa barra de rolagem está acontecendo por isso aqui, ó. O campo de busca, ele é uma peça, né, um objeto dentro do layout que não está tendo o seu tamanho alterado e por isso quando ele toca no final da janela, ele está provocando essa barra de rolagem. Isso poderia ser resolvido, né, mas aí fiz questão de deixar essas coisas acontecerem para a gente investigar quais são os problemas que normalmente a gente encontra. Né? Por exemplo, quando o menu e o título começam a quebrar, né, você tem que ter setado uma entrelinha correta, você tem que setar uma entrelinha correta, senão um texto ficaria trepando em cima do outro, uma linha de texto em cima da outra. Isso normalmente acontece porque no layout fixo, quem está acostumado a fazer com layout fixo, a gente não precisa, em títulos, por exemplo, o menu que sempre vão ocupar uma linha, a gente não precisa setar a entrelinha. Então, quando você tenta usar a técnica fluida, um texto acaba trepando no outro. Deixa eu ver se eu consigo provocar isso aqui artificialmente. Vou abrir aqui o plugin aqui do lado. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu item de menu. Menu. Padding. Aqui, eu vou pegar o link do menu. Aqui, ó. Eu vou tirar, né, do elemento LI, né, o menu está dentro de uma lista não ordenada. Eu vou tirar a entrelinha dele e aí ó, a gente tem esse tipo de efeito negativo, né? No caso está setado para o parágrafo também, a mesma entrelinha, então trepou tudo, mas se você não tivesse setado para os dois elementos, o parágrafo se manteria, mas você teria esse tipo aqui de resposta do menu. Aqui parece que está tudo bem, aqui você tem um layout fluido funcionando mal, né? Justamente porque eu quebrei a entrelinha. Se eu pegar no logo e tirar a entrelinha do logo também, normalmente a gente, num layout fixo não precisaria. Mas aqui, para o layout fluido, se a gente não setar isso corretamente, acaba acontecendo esse tipo de problema. Então, vou voltar com esses atributos. Tá lá, então o layout permanece usável, né? Permanece acessível. Bom, continuando aqui nesse projeto, eu dei uma solução logo abaixo que seria limitar a redução do site também. Então eu vou abrir aqui. Isso, carregou. Aqui nesse caso é o layout fluido com limite. Então, para preservar a estrutura interna do site, ele é fluido, ele começa a se adaptar quando ele encontra a área, né, reduzida.
mas chega um momento em que ele para de se adaptar. E aí ele se comporta como um layout fixo. Porque eu não quero que essa estrutura aqui, por exemplo, se quebre, né? Nesse ponto. Eu não quero que ela se quebre, prejudicando o meu layout. Então, eu posso dar esse limite. O que eu estou querendo mostrar? Que você fazer um layout fluido, ele não precisa ser um layout que vai se adaptar totalmente em qualquer condição. A gente pode fazer com que essa fluidez tenha um limite. Então você provoca uma experiência de navegação melhor para um número muito maior de usuários que vão estar, por exemplo, com um painel aberto, né? Que está se adaptando. Eu vou abrir um painel, ó, sem o painel, com um painel. Então você pega uma gama maior de usuários, se o usuário não está com a janela maximizada, se tem algum palheta aberta, né, algum plugin instalado, então você consegue, fazendo uma alteração pequena no seu layout, né, limitei a expansão, limitei a redução, mas mesmo assim ele ainda tem um pouco de fluidez, né, um pouco de adaptação ao layout. Aí aqui no caso eu vou mostrar rapidamente. Eu vou voltar aqui no meu layout fluido sem esse limite. Chega um ponto que aqui, o campo de busca ele se quebra. Então eu vou mostrar, por exemplo, como a gente poderia evitar esse tipo de resultado. Eu vou pegar o campo input, eu dei uma classe para ele. Essa classe a gente vê aqui que ela está vazia. Então ele está sem atributo nenhum. Está um campo input padrão. Eu vou inserir aqui width. Eu vou botar, por exemplo, 50%. Setando 50% de largura, significa que o campo de busca ele vai se adaptar até preencher a metade da área útil desse contexto que ele está inserido, que no caso é essa coluna. Então, esse campo está ocupando a metade dessa coluna. Dessa forma, a gente consegue fazer essa fluidez funcionar usando um limite ainda mais extremo de redução. Aí chega um momento em que o botão agora ele quebrou. Mas se eu quiser resolver esse problema, eu vou pegar o input, que eu dei uma classe para ele, está vazia, e vou aplicar a mesma técnica, só que eu vou usar, deixa eu ver, 35%, vou aumentar um pouquinho, 38%. Então o botão ele está ocupando 38% dessa área útil, desse contexto, né, que ele está inserido, que é essa coluna. Então dessa forma, se eu abrir o layout, o input e o botão eles se adaptam a esse espaço. E aqui eu tenho uma redução muito mais profunda. Então, tanto que agora o que está quebrando é o subtítulo campo de busca, porque o formulário mesmo ele consegue se preservar agora íntegro no layout. Então, quer dizer, conhecendo essas pequenas técnicas de adaptação, nesse caso, nem a técnica mesmo do design adaptável, aqui é uma técnica simples de layout fluido. A gente consegue superar vários problemas na quebra do layout. Então, eu comento uma parte do problema com relação à redução, do limite na redução da div container, mas esse caso aqui, por exemplo, eu vou investigar em outros artigos como a gente pode construir formulários, né, que se adaptem também de forma fluida ou usando uma técnica de adaptação mais profunda mesmo, né, usando os atributos de CSS3, como as media queries. Então, dando sequência aqui no artigo, eu mostro alguns exemplos de sites que, por exemplo, não seriam projetos para serem desenvolvidos com um layout fluido. Vou fechar aqui. Então, por exemplo, esse site aqui, Web Design Depot.